Oi, gente, a paz do Senhor a todos. Eu sou grata a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, porque o Senhor mais uma vez renovou as suas misericórdias sobre nós. Se nós estamos aqui é porque Ele tem permitido, é porque Ele tem nos fortalecido a cada dia. Porque apesar de todas as dificuldades que temos visto, apesar de todas as dificuldades que temos vivido nesses últimos dias, o Senhor, Ele tem nos ajudado. O Senhor, Ele tem nos dado suporte para que nós possamos seguir em frente. Porque nós vemos muitos que têm desanimado, que têm desistido, que têm olhado para a luta, que têm olhado para os problemas, para as dificuldades, e tem desistido de lutar, e tem desistido de buscar em Deus uma solução, porque nós sabemos que tem coisas que somente o nosso Deus é que pode fazer. A solução vem somente dEle. Nós, pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos. Não está no poder, na força física, mas está na nossa força, no nosso poder de orarmos, nosso poder de buscarmos nele, clamarmos por ele. É só ele que pode nos socorrer neste momento, e por isso nós temos que estar firmados na presença do nosso Deus, firmados no propósito que temos com Ele, porque nós vemos que a solução para tudo virá das mãos dEle. Amém? Eu tenho uma palavra para mim e para a tua vida nesse dia. Essa palavra se encontra lá no livro de Gênesis, o capítulo 32, versículo 26, e vai nos dizer assim: Aleluia. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Aleluia. Glória a Deus. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Nós possamos tomar também essa decisão. Tomar essa decisão de pedir a Deus com confiança, de confiar, de crer que nada pode impedir o agir de Deus. O agir dele sobre as nossas vidas, o agir dele sobre aquilo que nós depositamos nas mãos dele. Nada pode impedir. Depende muitas vezes de nós batermos, de nós buscarmos, até conseguirmos aquilo que nós estamos almejando. Nós não podemos desistir antes da nossa bênção chegar, antes da nossa vitória chegar. Temos que perseverar ali na presença dele. Aleluia. Jacó foi um exemplo ali de insistência, de perseverança. Ele que estava voltando para sua terra natal. Ele que ouviu a voz de Deus dizendo para que ele voltasse, para que ele saísse do lugar que ele estava. Porque Jacó, ele havia ali prosperado onde ele estava. Ele havia se casado, ele tinha filhos, ele havia ficado muito rico. Mas agora nós vamos ver que o seu sogro Labão, ele estava olhando para Jacó de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Por certo, porque Jacó estava crescendo, estava enriquecendo muito mais que ele. Porque as bênçãos de Deus estavam sobre a vida de Jacó. E então ele pega tudo que é dele,
pega suas esposas, seus filhos e decide voltar para sua terra natal. Mas ele vai voltar escondido, vai fugir do seu sogro. Mais uma vez Jacó está fugindo. Aleluia. Porque quando ele saiu da sua terra, da terra dos seus pais, ele também veio fugido. Ele estava fugindo ali do seu irmão Esaú. Porque a Bíblia diz que Jacó, ele tomou a primogenitura, o direito da primogenitura do seu irmão Esaú. E por isso ele tinha fugido. E agora, depois de tantos anos, ele decide voltar. Mas ele não sabia como é que estavam as coisas ali na sua terra. Ele não sabia tudo o que estava acontecendo. Jacó só sabia que quando ele decide vir de volta para sua terra, ele fica sabendo que o seu irmão Esaú está vindo de encontro a ele. Está vindo com 400 homens na direção de Jacó. E ele ficou temeroso, ele começou a sentir medo. Ele começou a se preocupar com o que poderia acontecer com ele ali com a sua família. Jacó estava agora com medo. E se ele encontra com seu irmão Esaú, o que poderia acontecer? Aleluia. Muitas vezes tem situações que nós vivemos, que nós vemos que a solução não poderá vir de nós mesmos, não poderá vir das nossas mãos. E nós muitas vezes não tomamos uma atitude, não nos posicionamos na presença de Deus. Porque tem coisas que nós temos que buscar nele, nós temos que pedir para ele. Aleluia, Jacó entendeu isso. Jacó entendeu que ele não poderia brigar com o seu irmão, que ele precisaria da intervenção de Deus. E a Bíblia diz que ele para ali, quando foi fazer a travessia no rio Jaboque ali, a Bíblia diz que Jacó, ele atravessa tudo aquilo que ele tinha. Ele leva tudo para o outro lado do rio, leva as suas esposas, leva seus filhos. E ele fica ali sozinho, porque ele entendia que aquela situação era uma situação que ele precisaria lutar, que ele precisaria resolver. Que a sua família não poderia estar ali, que a sua família não poderia fazer nada, que era ele. Por isso ele deixou tudo, abriu mão de tudo, deixou tudo lá do outro lado e veio estar ali agora sozinho. Ele veio ali para ter um momento dele com Deus, para colocar tudo na presença de Deus, para se quebrantar na presença de Deus. Porque na presença dele nós temos que nos quebrantar, nós temos que reconhecer a nossa pequenez, reconhecer as nossas fraquezas, aleluia. Porque é Ele nos faz forte quando nós reconhecemos que somos fracos. E Jacó reconheceu. A Bíblia vai dizer que Deus desceu naquele lugar, ali naquele vale, na forma de um anjo. O próprio Deus veio até Jacó. Aleluia. E eles começam então uma luta. Eles começam uma luta que dura toda aquela noite. A Bíblia diz que quando estava já raiando o sol naquele lugar, o anjo não conseguia sair, não conseguia se soltar de Jacó, porque Jacó segurou com todas as suas forças. Porque Jacó estava lutando bravamente ali. E então aquele anjo pede para que ele o deixe, porque ele precisava subir. Porque ele tinha que subir, porque o sol já estava raiando. Então ele toca na articulação da coxa de Jacó. Ele toca em Jacó. E Jacó diz para ele: você só vai subir depois que você me abençoar, depois que você me entregar aquilo que eu necessito, aquilo que eu preciso. Aleluia. E
E a Bíblia diz que então aquele anjo, ele entrega a bênção a Jacó, aquilo que Jacó estava necessitando. Primeiro, Jacó precisaria de uma transformação, de uma mudança. Jacó precisaria começar tudo novo a partir dali, na presença de Deus. Tudo novo, tudo diferente, tudo transformado. Aqueles erros do passado precisariam ficar para trás. Aquele nome que ele levava, que ele levou por tantos anos, de usurpador, como alguém que tomou a bênção que era do irmão, haveria de ficar para trás. A Bíblia diz que Deus deu um novo nome para Jacó. Agora ele não se chamaria mais Jacó, mas Israel. Agora Jacó estaria dentro do plano, dentro do propósito que Deus tinha para ele. Agora Jacó seria exatamente aquilo que Deus queria que ele fosse. Aleluia. Transformado. Ele iria testemunhar de Deus. Através daquela coxa, através daquele... Ele começou a mancar, ele saiu daquela situação, ele saiu manco de uma perna. Ele não era mais o mesmo de outrora. Ele saiu manco, mas ele saiu diferente, ele saiu transformado. E era isso que Deus queria para a vida dele. Porque através da vida dele, através do testemunho de vida dele, muitos saberiam que ele ali, ele lutou bravamente e ele venceu, porque ele não desistiu, porque ele insistiu na bênção, naquilo que ele precisava. Deus entregou para ele aquilo que ele estava buscando. Deus, ele é aquele pai que ele ama abençoar os seus filhos. Que ele ama quando um filho entra na presença dele e trava uma luta com ele, mas trava uma luta ali de oração, uma luta ali de intimidade com ele, uma luta de clamor com ele. É isso que ele quer de nós. Que nós não desistamos daquilo que nós colocamos na presença dele. Às vezes nós colocamos algo e daqui a pouco nós desistimos, nós não buscamos mais por aquilo. Nós olhamos para a luta, nós olhamos para as dificuldades, nós olhamos para os problemas e deixamos de lado aquela petição. E não é disso que Deus se agrada. Ele quer que nós perseveramos. Ele quer que nós sejamos firmes no propósito que nós colocamos diante dele. Porque muitas vezes a nossa bênção não vai vir assim de imediato. Não vai vir no primeiro momento. Nós vamos ter que continuar buscando por ela. Incansavelmente, incessantemente, nós vamos ter que continuar buscando. Assim como foi com Jacó. Ele não desistiu. Ele não desistiu no primeiro momento. Estava difícil, mas ele não soltou. Ele falou, eu não vou soltar, eu não vou desistir enquanto eu não obtiver a minha bênção. É disso que Deus se agrada. De quando nós somos filhos, que nos humilhamos, que nos quebrantamos na presença dele. Que confiamos, que sabemos que a bênção vem dele e que nós temos que buscar somente nele. Jacó, ele se rendeu na presença de Deus. Ele se rendeu, ele sabia que pela força dele ele não poderia ter vitória. Que ele precisava que Deus o abençoasse. Aleluia. E Deus fez na vida dele. Deus fez uma grande transformação. A Bíblia diz que mais para frente Jacó encontrou com seu irmão Esaú e ele teve bom êxito naquele encontro e deu tudo certo e Deus estava com ele. Porque ele não desistiu. Aleluia. Que nós possamos também ser perseverantes na oração, né? Na nossa busca por Deus, por aquilo que nós tanto precisamos. Que nós não venhamos deixar de lado.
colocar algo na presença de Deus e depois desistir. E achar porque está demorando, nós não vamos mais conseguir. Temos que esperar, temos que insistir mais um pouco. Insistir que a vitória ela vem. Porque o nosso Deus, Ele pode abençoar, Ele tem para nos dar. Ele é poderoso, mas Ele quer ver a nossa entrega. Ele quer ver a nossa busca. O quanto é que nós buscamos, o quanto é que nós estamos dispostos a lutar por aquilo que nós queremos, por aquilo que nós precisamos. Jacó saiu manco de uma perna, mas saiu vitorioso, mas saiu transformado. Saiu com um novo nome agora, um nome abençoado. Israel agora. Agora ele não era mais aquele enganador lá do passado, mas ele era uma pessoa nova. Ele haveria de testemunhar, ele haveria de glorificar o nome de Deus através daquela situação, mesmo saindo manco de uma perna. Às vezes nós temos que sair, com uma dificuldade, com uma sequela, mas nós vamos sair vitoriosos, porque nós vamos ser aqueles que não desistiram, que não se renderam, mas que lutaram até o fim. Lute com Deus, lute com Ele, lute em oração, porque Ele é um Pai amoroso, Ele é um bom Pai. E nós temos que nos colocar na presença dEle como filhos que somos, como uma criança ali se coloca na presença do Pai quando quer pedir algo. Às vezes chora ali, chora na presença do Pai para chamar a atenção. E o Pai, Ele não suporta ver o seu filho chorando. O Pai é aquele que o seu coração amolece quando vê o seu filho ali chorando na presença dEle, que vê o seu filho ali quebrantado na presença dEle. Então que nós possamos ser assim, seguir o exemplo de Jacó também. Não desistir da nossa bênção, não desistir daquilo que nós colocamos na presença de Deus, colocar na presença dEle e ir até o fim, e insistir e crer que Ele vai nos abençoar. Amém? O nosso Deus é todo poderoso, é aquele que está no controle de todas as coisas, é aquele que a qualquer momento Ele pode dar uma ordem e tudo pode ser mudado, e tudo pode ser totalmente transformado, desde que nós tenhamos fé, desde que nós não desistamos. Não vamos desistir, mas vamos continuar firme, continuar crendo, continuar perseverando, até que o Senhor nos abençoe, até que o Senhor traga sobre nós aquilo que nós estamos necessitando. Em nome de Jesus, que você possa ser grandemente abençoado, que você possa guardar essa palavra no seu coração nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, porque não está fácil para ninguém. Mas naqueles momentos mais difíceis, que você possa se lembrar, que você possa ter essa palavra no teu coração e clamar a Ele, pedir para Ele, para aquele que tudo pode. Não é por força física, mas é espiritualmente, nos colocando na presença dEle, buscando nele, porque Ele pode e vai nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e toda a sua casa, em nome de Jesus.